Ave Maria, sou missionário católico, sou servo Roberto, só sou uma voz. É para você entender, a Bíblia defende totalmente a igreja, cara. A Bíblia não deixa brecha nenhuma para esses fundadores de igrejas fazer o que fazem hoje em dia. Enganando o povo, distorcendo, etc. Olha só que interessante. Esse texto aqui é muito simples, cara. Mateus 16. Cristo ele vem mostrar para nós ter cuidado. Saduceus, ó. Fariseus e saduceus, ó. Mateus 16, ó. Os fariseus e os saduceus chegaram-se a Jesus para submetê-lo à prova e pediram-lhe que lhe mostrasse um milagre do céu. Ele respondeu: quando vem a tarde, dizei, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã hoje haverá tormentas, porque o céu está de um vermelhão sombrio. Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Essa raça perversa e adúltera pede um milagre, mas não lhe será dado a outro sinal, senão o de Jonas. Depois, deixando-o, partiu. Olha só que interessante, cara. É que você vê nessa geração. Essa geração, eles só quer milagres e prodígios. E tanto que os falsos profetas usam desse meio, Mateus 24, para enganar, se isso for possível, até mesmo os eleitos, os escolhidos. Quer dizer o quê? Essa pregação de mostrar milagres e prodígios chama a atenção, atrai público. Tanto que naquela época, ó, o fariseu e os judeus queriam um milagre, ver um milagre, e Cristo operou. Sim, quer ver um milagre? Vai ser a mesma coisa que aconteceu com o profeta Jonas. Olha só que interessante. E também ele vem alertar também da doutrina, ó. Mateus 16, 11. Por que não compreendeis que não é do pão que eu vos falava, quando vos disser, guardai-vos do fermento do fariseu e do saduceu. Que interessante, ó. Então entenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e do saduceu. Quer dizer o quê? Agora que entra onde eu quero chegar, ó. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o filho do homem? Ele respondeu, um diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, a um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós que dizem que eu sou? Ó, ele alerta, cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus, porque é uma doutrina totalmente que quer ver milagres, quer ver prodígios, quer ver glória, quer ver fogo do céu, etc. Porque é muito ao contrário da doutrina que Cristo vai ensinar ali sobre o pastoreio, sobre a direção, sobre de Pedro, eu e a minha igreja. Que doutrina é essa? A doutrina da cruz, o evangelho da cruz. É um só pastor, é uma só fé, é uma só igreja, é um só batismo. Ao contrário da doutrina do fariseu e do saduceu, que quer ver milagres e prodígios que você vê hoje em dia. E vai lá na minha igreja que tem milagres e prodígios. Põe sua fé nessa chave ungida. Isso atrai público. Isso atrai seguidores. O evangelho da fábula, da novidade, do engano. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é essa doutrina que Cristo está falando aqui, ó. Cuidado com fariseu e saduceu. Da sua doutrina. Que não é a doutrina que os apóstolos vêm ensinar. É a doutrina de homens, fundamento de homens. Fora e contra a tradição. Contra o magistério. Aqui o povo tinha uma dúvida. Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas. Mas você, essa analogia se compreende que até hoje em dia não é se compreendida. Um diz que a verdade está lá na Universal, a verdade está lá na Assembleia, a verdade está lá na Mundial, mas a igreja católica se corrompeu, é a Babilônia, etc. É que essas igrejas falam.
Elas são o baluarte da verdade, não a igreja que vem lá da origem da cruz, fundada lá na cruz. Como que isso falou ali? Quer ver um milagre? Prodígio? Vai sim, vai ver. Mesmo milagre que aconteceu ali com o profeta Jonas. Que interessante. As pessoas têm essa dúvida hoje em dia. Porque o povo se perde por fazer isso, porque o povo não quer ter conhecimento, o povo não lê Bíblia, o povo não busca a doutrina católica, o povo não lê patrística, o povo só quer seguir essas analogias de milagres e prodígios. O evangelho sem a cruz, o evangelho sem a Maria, que Atos Apóstolos 14, os apóstolos oravam junto com Maria ali no cenáculo, à espera do cenáculo, a nova arca da aliança. Aí eu sou pentecostal, eu sou neopentecostal, sem a esposa do Espírito Santo, sem a tradição, somente a Bíblia. Como diz o Catecismo de Parágrafo 80, a tradição e a Escritura são a mesma fonte. Que interessante, porque a Escritura e a tradição vêm da igreja, do magistério. A igreja de homens não, se apartaram da tradição e do magistério. E da doutrina também dos apóstolos. Estão seguindo essa doutrina aqui, ó, farisaica e judaica. Doutrina dos saduceus e do fariseu. Que é milagres e prodígios enganadores. Põe sua fé na sua caneta, põe sua fé no óleo ungido, etc. Põe a sua fé nesse envelopinho que você vê nessas igrejas de homens. Fundo de quintal, porque é fundo de quintal. Porque não tem base nenhuma bíblica. Tem sim, há falsas heresias, falsos profetas têm base bíblica, mas essas igrejas que você vê aí, o apóstolo Paulo já profetizou sobre ela. E irão pregar para Jesus diferente. Que é outro Espírito Santo. Que esse Espírito que se disfarça em Espírito Santo, mas não é outro Espírito. Não é o Espírito Santo que desceu em Atos Apóstolos que assiste essa igreja que está mais de 2000 anos. Tradição, magistério unido com a cabeça e com o corpo místico e com os membros que são os apóstolos que deram a vida para edificar essa igreja. Salve Maria, sou missionário Seu Roberto.